gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente. O Grêmio já tá lá na Argentina, chegou agora há pouquinho. Algumas confirmações dos desfalques da lista de relacionados. Arezzo, Pavon, Lua Cândido de volta agora, né? Com umas surpresas também. Mas tem jogadores ali como, por exemplo, o próprio Gustavo Martins de fora, e a gente não sabia o porquê, e a lista do Grêmio ela ficou reduzida a 3 zagueiros. Então a gente queria entender o que aconteceu, eu vou te trazer os detalhes a partir de agora. Nós vamos falar ainda, meus amigos, sobre o golaço marcado pelo Thiaguinho no jogo contra o Flamengo agora à tarde. Eu vou te mostrar esse gol lindíssimo, e vamos falar ainda sobre o protesto que a torcida organizada do Tricolor realizou lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. Te inscreve, deixa um like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio. Eu quero começar falando com vocês, meus amigos, sobre o protesto que aconteceu agora à tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro. Torcedores do Grêmio protestaram contra as definições, as situações que são colocadas dentro de campo, no mínimo, tá? Desde 2023. No mínimo desde 2023. Porque começou lá em 2000, começou, né? Mas vamos lá. 2023 com aquele lance escandaloso contra o Corinthians, tá? Lembra? A mão do Yuri Alberto. O ano passado contra o Vasco, a mesma situação. Esse ano já foi contra o Flamengo, já foi contra o rival. Aí a CBF foi e criou agora um conselho que aborda e fala, né, o que está acontecendo e se está certo, ou se tomaram a decisão errada ou não sei o quê. O que adianta? O que adianta? O conselho foi lá, fez a tal da reunião, colocou um parecer, divulgou lá, sei lá o que é um parecer, dizendo não, foi uma atitude errada do árbitro, era pra ter sido marcado pênalti pro Grêmio. Tá, o que vai adiantar? Vão voltar no tempo e bater o pênalti? Vamos dar 3 pontos pro Grêmio? Vão punir o árbitro, pelo menos? Beleza, vamos punir o árbitro. Vamos afastar o árbitro, vamos dar uma reciclagem pro árbitro, vamos deixar ele ali uns 6 meses de molho fazendo o treinamento. Vai ser isso que vai acontecer? Não vai. Não vai. Não é o primeiro ano que acontece. Já se vão 2, 3 anos no mínimo, tá? Só por cima, assim. Isso sem contar 2021. Que o que passaram a mão na gente em 2021 também, por mais que aquele time tenha sido terrível naquele ano, passaram a mão na gente diversas vezes em 2021. Também teve muitos erros de arbitragem. Mas o que adianta agora? Tem o VAR, os caras não sabem usar o VAR. Os caras estão assistindo o lance de todos os ângulos, de todos os lados, de todas as velocidades, e não adianta absolutamente nada. Então, alguma coisa tem que ser feito. E a torcida organizada do Grêmio, geral, lá no Rio de Janeiro, protestou, colocou as faixas ali na cerca ali, no cercadinho da CBF ali, né? Deixa eu ver deixa eu botar pra vocês aqui, ó. Uma das faixas dizia o seguinte, ó. CBF mais Betis, vocês estão acabando com o futebol. Tá? Abre aspas, fecha aspas pra eles aí. Outra aqui, CBF igual a Central Brasileira de Favoritismo. A outra aqui, qual o critério para o Grêmio? Jamais nos matarão. É algumas das faixas estendidas lá na sede da CBF no protesto organizado pela torcida do Tricolor. Parabéns a quem fez o protesto, tá? Parabéns pra gurizada que organizou o protesto, porque tava mais do que na hora de alguma coisa ser feita. Dentro das 4 linhas, desde que não extrapole os limites da lei, desde que não sejam feitas barbaridades, tem mais o que fazer mesmo. Protesto é algo democrático e a gente tem que usar isso a nosso favor. Mas o Grêmio também precisa se movimentar. Não é só no microfonezinho falando alguma coisa, não é só mandando ofíciozinho, não adianta nada. Tem que ir lá, pega um avião, é que essa direção também eu vou te contar uma coisa, né? Pega um avião, vai lá, bate na porta do Edinaldo, vem cá, vamos conversar uma coisa. Mas aí também tem outra coisa, né? Votaram a favor do Edinaldo, votaram pra ele continuar. Então, parece que a coisa não tem muito moral, não adianta. Mas enfim, parabéns à gurizada que realizou o protesto lá em favor do Grêmio. Bom, eu quero avançar com vocês para nós falarmos sobre outra situação importante, gurizada, porque no início da tarde o Grêmio divulgou uma lista de relacionados dos jogadores que viajaram lá para a Argentina. Algumas ausências chamaram a atenção, como Gustavo Martins e o Arezzo. São 2 jogadores importantes, né? O Arezzo é o substituto do Bright White, e o próprio Gustavo Martins é um jogador importante num cenário em que o Grêmio não tem o Wagner Leonardo, por exemplo, e que o Grêmio está perdendo alguns jogadores por lesão. Bom,
No caso do Arezzo, o jogador sentiu um desconforto muscular. Ele passou por exames, não teve uma lesão constatada, mas o Grêmio preferiu poupar o atleta porque a ideia é rodar o time nos próximos jogos e o Arezzo é uma peça importante e deverá inclusive ganhar a oportunidade no final de semana contra o Vitória, porque o Bright White é um jogador que nesse momento é tratado como um jogador que precisa descansar. Não só o Bright White, como o Vidiaçante, como o João Pedro, são atletas que poderão no final de semana serem poupados nesse jogo contra o Vitória, pensando na partida contra o CSA na metade da semana que vem. Então, Arezzo sentiu um desconforto, passou por exames, não tem lesão, está sendo poupado. O segundo jogador que chamou a atenção, que acabou não viajando lá para a Argentina, é o Gustavo Martins. E esse aqui chama muito mais atenção ainda, tendo em vista que o Grêmio tem apenas 3 zagueiros na sua lista de relacionados. 2 vão atuar, Kahneman e Jefferson. Né? Só que o terceiro é um atleta que muito pouco jogou ou não jogou nada absolutamente como zagueiro, que eu tô falando que é o Vieri. Eu não tô falando de qualidade, eu tô falando de minutagem. O Vieri, toda a partida que ele entrou como lateral. E ele está na lista de relacionados como um zagueiro neste momento. Por que que isso acontece? Wagner Leonardo está lesionado, todo mundo já sabe. Só que a segunda lesão foi confirmada agora há pouco. Eu tô falando de Gustavo Martins e por isso que ele não viajou. A informação que o Grêmio divulgou nessa tarde é que o Gustavo Martins sofreu uma pancada durante uma sessão de treinamento. Realizou exames e teve uma lesão diagnosticada. Uma lesão grau 2 no ligamento do joelho direito. Então, muito provavelmente, claro que depende muito do organismo de cada jogador, mas é uma lesão para que ele fique no mínimo 20 dias afastado. Nós já perdemos o Wagner Leonardo por conta da lesão e ele vai ficar ali, é uma lesão grau 1, então tende a ficar ali 10, 15 dias fora e agora o Gustavo Martins também afastado por conta de uma lesão grau 2 no ligamento do joelho direito. Bom, notícias ruins, né? Então, vamos lá. Temos a volta do Natan Pescador. É uma pegação já, né? Não tem mais. O Natan Pescador só tá contando os dias para ir embora, mas é um jogador que voltou a ser relacionado. O Luan Cândido também voltou a ser relacionado, numa dessas até por conta da falta de jogadores para defesa. E o Luan Cândido, lembro vocês, embora esteja com essa falta de condicionamento físico, o Luan Cândido é um jogador que atua também como zagueiro. Então, numa dessas, ele pode acabar pintando como um zagueiro ali no time do Grêmio, ou daqui a pouco até para preservar o Lucas Esteves, ou se acontecer alguma coisa com o Lucas Esteves, o Luan Cândido tá por ali. Mas, enfim, é um jogador que está reforçando a equipe do Grêmio lá na Argentina. Lá, Natan Pescador, como eu disse, também retornando. E outro jogador que ficou de fora que também acabou chamando a atenção foi o Pavon. Só que o Pavon não chama a atenção por estar entregando muito e ficar de fora. É pela sequência. Né? No Grenal ele já não ficou na lista de relacionados, o Grêmio colocou um desconforto, um desgaste e tal, mas todo mundo sabia que era por conta de uma pressão da torcida, e agora mais uma vez ele fica de fora por conta de um desconforto muscular. Bom, importante que se diga, a informação do César Fabres é de que o Pavon pediu para deixar o Grêmio. Vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Bom, quero avançar com vocês para falar sobre outra situação, que foi o jogo do Grêmio contra o Flamengo hoje à tarde, no CFTL Dourado. O Thiaguinho marcou um golaço que tá repercutindo pra caramba nas redes sociais. Olha só. Vamos ver o gol primeiro, tá? Olha só que golaço. Ó. Ele recebe de uma cobrança de lateral, ele vê que o goleiro do Flamengo tá adiantado e mete esse golaço, esse chutaço de fora da área, que ele teve muita sorte também ali e conseguiu fazer. Mas ele tem qualidade também. É importante que se diga que ele tem muita qualidade. É um guri que há bastante tempo vem chamando a atenção nas categorias de base do Grêmio e o Grêmio acabou vencendo o Flamengo então por 2-1 com esse gol de virada aí do Thiaguinho. Brasileirão Sub-20 já está acontecendo há algum tempo. O Grêmio nesse momento é o 14º, se eu não me engano, isso aí, 14º com 8 pontos, e o Flamengo tá lá em cima, lá em 7º com 10 pontos. Para vocês terem uma noção, o líder é o Cruzeiro com 14 pontos, tá? Mas tá aí, o golaço do Thiaguinho, arriscou, fez o gol e sacramentou a vitória do Tricolor por 2-1 então contra o Flamengo. Alô, Mano Menezes, hein? Vamos lá, vamos mexer esse guri aí, vamos levar esse guri, porque o guri tá jogando demais e merece sim oportunidades. Aliás, Fernando Lázaro estava assistindo essa partida. Daqui a pouco, quem sabe? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti. E aí, o time ideal para enfrentar amanhã o Godoy Cruz, hein? Comenta aqui embaixo. Tem as modificações, mas a ideia é mais ou menos manter o time que enfrentou o Inter no Grenal.
Claro, vai ter que mexer, né? Vai ter que tirar o Marlon, já não viajou porque não pode jogar Sul-Americana, o Wagner Leonardo lesionado, mas a tendência é de manter a equipe que enfrentou o rival. Te agrada ou não? Comenta aqui embaixo.